depois da queda de Lúcifer, né, Satanás, Certo. até quando ele teve acesso ao céu? Ou se é que teve acesso ao céu? Algumas pessoas, quando leem o livro de Jó, nos capítulos 1 e 2, Isso. acreditam que Satanás tinha acesso ao céu até o momento em que Cristo não morresse na cruz. Isso é uma lenda. Por quê? Mesmo, pastor? É uma lenda, Tito, porque lá em Apocalipse 12, dos versos 7 ao 9, nós percebemos que quando Lúcifer foi expulso do céu, ele foi expulso em definitivo. E eu gosto de um comentário da escritora cristã Ellen White, que ela afirma que até a cruz, Lúcifer ainda contava com a afeição dos anjos, ou seja, Lúcifer poderia enxergar um anjo e mandar por meio desse anjo um recado a Deus, lá no paraíso. Quando Cristo morreu na cruz, até esse acesso aos anjos, Lúcifer perdeu. E a própria escritora afirma no livro História da Redenção, um livro muito bonito, com base na Bíblia, que mostra a origem do pecado e o seu final. Ela menciona também claramente que quando Lúcifer foi expulso do céu, acabou-se a chance para ele. Tanto que ele tentou induzir Adão e Eva ao pecado para ver se Deus perdoava Adão e Eva. E aí ele ia usar um argumento. Se Deus perdoou eles e não cobrou deles o pecado, então Deus vai me restituir a minha posição lá no céu. Então, Lúcifer perdeu o acesso ao céu desde que foi expulso. Quando ele aparece no livro de Jó, ali não quer dizer que ele estava no paraíso. Ali poderia ser um outro planeta ou até o próprio planeta Terra. Nós não sabemos em que lugar Deus estava ali se reunindo com as criaturas para adoração. Mas, biblicamente, Satanás perdeu o acesso ao céu desde que ele foi expulso pela primeira vez. Então, na cruz, o que ele perdeu foi o favor dos anjos. Não podia nem se comunicar mais com o anjo bom para mandar um recado à divindade. Muito bom, professor. A Valdete dos Santos de Jacareí, ela pergunta o seguinte: os membros de que igreja serão salvos? Quais os membros de que igreja serão salvos, professor? Existe uma só igreja que vai ser salva? Biblicamente não, e nem de acordo com a teologia e o ensinamento adventista. Nós aprendemos, por exemplo, eu vou ler um texto aqui em João 10, 16, que afirma o seguinte: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus é muito claro, em todas as igrejas, Deus tem filhos sinceros, que apesar de viverem com algumas doutrinas erradas, eles vivem de acordo com a luz que eles receberam. Mas Deus tem um convite especial para esses filhos. E esse outro texto aqui prova também que não é só pessoas de uma igreja que serão salvas. Isso não existe, mesmo porque a salvação depende da aceitação de Jesus. E o fato de eu estar numa igreja, isso não significa que eu esteja salvo em Cristo, porque eu posso estar numa igreja apenas por formalismo e no íntimo não aceitei a Cristo. Apocalipse 18:4 é um texto muito importante que nos mostra que Deus tem o povo dele em todas as igrejas, mas que Deus convida essas pessoas a, quando tiverem certeza de que estão numa igreja que segue uma doutrina parcialmente correta, Deus convida elas para saírem e se unirem à igreja que tem as características de Apocalipse 14 e 12. Guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 18:4 afirma o seguinte: ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serem cúmplices em seus pecados e para não participarem das suas pragas. Retirar-se dela, aqui, se refere a Babilônia. O termo Babilônia em Apocalipse significa toda a confusão religiosa que existe no mundo. E aqui Deus fala, retire-se dela, povo meu. Então Deus tem o povo dele sincero em todas as igrejas. Deus tem duas igrejas, Tito. Eu gostaria até de mostrar, se eu tiver aqui o manual, eu não estou aqui com o manual hoje, o manual da Igreja Adventista, porque algumas pessoas dizem que só os adventistas serão salvos. O adventista o adventista esclarecido nunca pensou assim. No nosso manual, eu vou trazer no outro programa, como eu já li ele aqui, nas páginas 12 e 13 do manual da igreja, lá afirma claramente que existem duas igrejas de Deus. A igreja visível, que é a igreja remanescente, que tem as características de Apocalipse 14 e 12, que são os adventistas, mas não são só os adventistas da igreja de Deus, tem a igreja universal, ou seja, os filhos de Deus
que fazem parte de um universo na cristandade. Não estou me referindo ao nome de uma igreja com esse nome, né? Então Deus tem a igreja visível e a igreja invisível. Então pessoas de todas as denominações estarão no céu, porque Deus tem os filhos dele sinceros em todos os lugares. Agora, se você tiver a certeza de que está no caminho errado, siga o conselho, o convite de Deus em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Agora, professor, explique a respeito do sábado, de acordo com Oséias 2, versículo 11. O que fala lá, professor? Olha, esse texto, ele é distorcido para dizer que o sábado, por exemplo, foi abolido. Eu vou ler esse texto de Oséias 2:11. Ele é facilmente entendido juntamente com Isaías 1:13. É o mesmo contexto. Oséias 2:11 afirma o seguinte: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Por que Deus ia fazer cessar o sábado, as festas judaicas e as solenidades, as comemorações religiosas? O mesmo contexto é o de Isaías 1:13, querido telespectador. E vamos ler o texto, para vermos que, de forma alguma, Deus está aqui abolindo um mandamento que Ele mesmo criou. Isaías? Isaías 1:13, Tito. Isaías 1:13 nos ajuda a entendermos Oséias 2:11. Fala assim: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação. E também as festas da lua nova, que eram festas mensais. Os sábados, que era a comemoração semanal. E a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Por que Deus ia fazer cessar as festividades religiosas do povo? Porque eles estavam misturando o que era sagrado com o que era profano. Eles estavam misturando o pecado com as coisas santas de Deus. Então, no contexto de Oséias 2 e Isaías 1, Deus não está abolindo um mandamento que é o reflexo do caráter eterno de Deus. Deus simplesmente está dizendo o seguinte: já que vocês estão misturando a verdade com o erro, eu vou permitir que vocês sejam levados cativos, presos, e aí vocês não vão poder comemorar mais festa alguma. Então o texto, nem de perto, está falando da abolição do mandamento do sábado, que é um memorial eterno, é uma bandeira de Deus no tempo que nos mostra que nós não viemos a este mundo por resultado de uma evolução, mas que viemos a este mundo pelas mãos de um Criador. Professor, nós estamos recebendo aqui uma quantidade muito grande de perguntas, mas infelizmente hoje o nosso tempo acabou. Um forte abraço aí e até a semana que vem, professor. Um forte abraço, Tito. Deus abençoe a você e lembre-se, querido telespectador e amigo ouvinte e internauta, se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia, ela tem a coragem de responder. Que Deus abençoe a você. A sua pergunta, a sua dúvida, sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo programa. Tchau!